Então é isso, pessoal. Kleber Santos, muito obrigado, Kleber. Satisfação. Prazer é todo meu. Muito obrigado, pessoal. Bem-vindo aí mais um Sou Caeté Podcast. Hoje eu vou bater um papo aqui com o escritor, jornalista Kleber Santos. Muito obrigado. Kleber Santos, para quem não conhece, eu acho que muita gente conhece, lógico, é uma das pessoas mais conhecidas na cidade, mas para quem não conhece, o defina. Bom, primeiramente, prazer estar aqui, não só para falar um pouco de mim, mas também revelar Caeté para o mundo. Esse podcast Caeté é muito interessante, muito importante falar de uma temática tão controversa ainda, né? Porém, de suma importância abrir debates, bons debates a respeito. Sou Kleber Santos, jornalista, agora no mundo da literatura também, caetense nato e radicado totalmente na cidade, sempre Caeté. Fala um pouquinho da sua história, do seu início, da sua época que você estudava, lá no ensino, sua adolescência, aqui em Caeté. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre sua vida como escritor, mas fala um pouquinho pra gente, pra quem não conhece, né? Como eu disse aqui, eu sempre morei em Caeté, eu sou de uma família originária da Pedra Branca, então é um local que eu tenho um carinho muito grande, porque a história de vida dos meus pais toda foi feita ali na Pedra Branca, mas eu sempre morei em José Brandão, porque meu pai, apesar de não ter nascido em Caeté, ele veio de Ferros para trabalhar na Companhia Ferro Brasileira então, e o bairro José Brandão é um bairro que foi colonizado através da industrialização, portanto é um bairro que recebeu muitos migrantes, né? De outras cidades, outros estados, e pai foi um desses. Se radicou, né, casou-se, morou na Pedra Branca e casou-se com minha mãe e então moramos em José Brandão na mesma casa a vida inteira. Eu estudei em escola pública, eu tenho maior orgulho de dizer isso. Me formei numa escola pública, no grupo escolar João Molevade. Aliás, eu venho do Jardim da Infância Menino Jesus, pré-primário do grupo escolar João Molevade, grupo escolar João Molevade, Escola Estadual José Brandão, que era o Colégio José Brandão, Ginásio José Brandão, mas né, tem que falar do meu tempo mesmo, né? Ginásio José Brandão. E depois eu fui para Belo Horizonte fazer o segundo grau, dali eu fiz o segundo grau no Colégio Promove Sênior, estudei inglês também no Number One e fiz minha faculdade no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, onde eu estudei, depois fiz pós-graduação em jornalismo, formei em jornalismo. E por que você escolheu jornalismo? Olha, eu sempre tive muita facilidade para as letras e para a oratória. E eu acho que numa inspiração muito grande, que minha mãe sempre escreveu muito bem. Então eu acho que eu tive essa herança para a fala, para a escrita dela. Então eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito bom aluno em ciências humanas, sobretudo em português. E eu tive essa incursão. E jornalismo veio também de eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E eu acho que o jornalismo é que me deu esse canal. Apesar de eu ter começado a cursar serviço social, eu sempre gostei muito dessa área também, acho que é de valorização humana, sabe? Mas o serviço social, eu entendi que eu poderia ter ações nesse sentido, mas eu gostava mesmo de jornalismo, de escrever, de entrevistar. No grupo eu tinha, junto a uma prima, um jornalzinho no grupo que se chamava Notícias do Bidu. Então eu acho que já veio aquilo ali de criança, aquela formação, aquele desejo, e que eu digo que é um dom. Você trabalhou um período no Jornal Opinião, né? Sim, 19 anos no Jornal Opinião. Um período, não, um grande período. Grande período, onde eu comecei como colunista social, até mesmo pelas minhas incursões em eventos. Eu acho que foi ali também que você ficou conhecido na cidade, né? Sim, também... ali me revelou, né? Eu tenho uma gratidão
muito grande, porque o Jornal Opinião, para mim, foi uma faculdade. Porque ali foi um desafio. O diretor do Jornal Justiniano me convidou para assinar a coluna social aqui, Kleber Santos, que foi assinada há 19 anos. Porém, eu acho que ele viu em mim, assim, alguém de um potencial maior e me levou a fazer freelancers, né, assim, matérias de toda a natureza. Desde economia, caso de polícia, enfim, ele me abriu um leque para o jornalismo que me fez crer que era realmente o que eu deveria fazer, incorrer mesmo na área do jornalismo. Inclusive, hoje é uma virada de chave na minha vida, sabe por quê? Você foi a primeira pessoa que me entrevistou, sabia? Não sabia. Porque eu teve um período que eu trabalhei lá no jornal, vendendo jornal. Eu chegava de manhã cedo, Sim. o chileno chegava, a gente dobrava o jornal no Sim, né? sim. E depois, aí você teve uma época que você fez uma entrevista com a gente, o que a gente fazia com o dinheiro do jornal. Ah, meu Deus, é mesmo. Então, a virada de chave, ó. Que Você foi a primeira pessoa a me entrevistar, eu acho que eu tinha uns 15 anos, se eu não me engano. Sim. E hoje eu tô te entrevistando, olha que legal, como é que é a vida, né? Bacana, que a bom primeira saber. pessoa escreveu, assim, né, eu lembro que eu sentei na sua frente, você falou assim, como é que é o seu nome? Aí, o que você faz? Aí, tipo assim, se eu falar com você que eu tenho essa reportagem até hoje lá em casa, depois eu te mandar. Que bacana, que Tem bacana. até hoje tem essa reportagem lá. Então foi muito legal, eu achei muito interessante. Como que você também conduziu o bate-papo com a galera, que é tudo moleque e tal, então assim... E eu fico muito feliz porque muitos que passaram pelo jornal, vendendo jornal, hoje são como vocês, estão assim, num plano assim, de grande evolução, e isso é muito bacana, é saber que tudo tem um princípio. E outra né? coisa, tudo que a gente faz, tipo assim, você fez lá, impactou, né? Falei, porra, o cara me entrevistou. Naquela hora a gente se sente importante. Agora hoje eu te entrevisto, olha que legal. É muito E eu tô me sentindo muito importante. Pode estar certo. Muito legal disso. mesmo. E nessa época sua do jornal, depois se encerrou um ciclo e você criou o seu jornal. Isso, era um grande sonho. Na Era realidade, sonho, né? desde que eu comecei a atuar na opinião, eu via toda aquela instrumentação, aquela movimentação, porque um jornal não tem rotina. Né? O jornalista, você pode ver, eu posso conversar com você dias seguidos, que todos os dias nós vamos ter assuntos novos. Então o que me fascina muito no jornalismo é isso, é a ausência de rotina. Jornalismo não tem rotina. Desafio, você vai falar, desafio, por exemplo, de uma situação da cidade, hoje você fala daquela situação, amanhã você vai lá, ela já te apresentou algum fato novo, mesmo que não tenha melhoria, mas ela te apresentou um fato novo. Então, quando eu entrei para o Jornal Opinião, eu falei, ainda vou ter meu jornal. E em 2006, eu fundei o Jornal Caeté, que a princípio era impresso, mas com o advento das redes sociais... Eu vou comentar sobre isso. Né? Que eu achei muito criativo essa parte, o seguinte, perceber rapidamente. O jornal circulou poucas edições impressas, Exato, né? de 2006 e rapidamente você a 2012. Migrou. Hoje você tem, acho, quase 18 mil seguidores, né? Eu tenho hoje 13 mil e quase 800 seguidores. 13 mil, 13 né? mil, Mas 13. para a cidade, com a quantidade de população que a gente tem... é um número extremamente significativo, né? Com certeza. E eu ousei porque o negócio é o seguinte, o jornal físico, você não consegue mensurar o alcance dele, né? E o jornal virtual, como foi o meu, como é o Jornal Caeté hoje, você tem todas as respostas. É um jornal just in time, né? Você tem, eu atualizo o jornal já todos comenta os ali dias. já, né? Naquele momento que você lança uma reportagem, você já tem os engajamentos no jornal. Você já tem os alcances do jornal. Mas você teve um período de transição ali, onde você esteve digital e impresso, né? Impresso. Por quê? Porque a gente estava começando, vinha o advento das redes digitais, das redes virtuais. E era ainda uma incógnita. Você não tinha noção das respostas que você teria. Então eu falei assim, bom, para eu não me perder de vez, eu vou manter o jornal físico e vou curtir no jornal virtual. Inclusive eu achei ser ousado, o seu jornal era bem maior, né? Era um jornal standard, né? E eu queria fazer diferente, sabe? Porque na época, olha, ele é corajoso mesmo, porque
né? Grandão. Era um jornal, Você abre assim, mas você eu é acho que ele de era grandão presença, porque era um de jornal presença. mensal. Eu não ia dar conta. Isso que também, isso que eu imaginei. Ó, isso é caro pra cara. Nossa, e era um papel branco, né? Era um papel B.O. danado, né? muito. Então, Mas assim, era bom. mas eu vi, eu- eu acho que a maioria das edições iniciais ali eu acompanhei. eu consulto os arquivos dele, eu acho assim tão bacana. Ah, você E tem ele impresso em casa? tenho os arquivos do jornal. E na fase final do jornal impresso, eu já fazia o jornal tabloide. Quantas edições saiu impresso? Olha, de 2006 a 2012 foram os jornais impressos. É bastante. Foram hein? muitos jornais. E também outra coisa também que eu achei assim, porque o seu jornal era gratuito, não era? Gratuito, é. É o que eu te falo. Então você não tinha condições de mensurar. Uhum. Porque você distribuía os jornais, eles eram gratuitos, você os distribuía e não sabia o alcance dele. Apesar de que eu tinha na época assinantes. Então eu mensurava através dos assinantes. As respostas que eu tinha eram dos assinantes. E hoje eu tenho as respostas dos 13 mil e A quase tiragem era 800 quanto? A seguidores. tiragem sua? 3 mil 3 mil? exemplares. É assim, não sei, eu acho que no início, para você vender para o empresário, o impresso, ele é um pouquinho mais fácil de vender. É mais fácil Né? vender. Agora que tá mudando isso. Mas o impresso hoje você encosta. Uhum. E o virtual, Fica lá. você tem ele isso é ali mesmo. o tempo todo. Uhum. Então, assim, no início, eu tive dificuldade com essa clientela para mostrar para eles que o virtual vende. E fica arquivado. Eles também, eram né? muito arraigados, assim, né? A questão do físico, porque é uma coisa muito tradicionalista e conservadora. Então, quando você fala assim, eu tenho um jornal impresso, mas eu tenho uma página no Facebook também onde eu divulgo meu produto. É diferente. Você divulgar seu produto na sua página pessoal é um fato, mas você ter seu produto num jornal que veicula regionalmente, veicula a nível estadual, a nível federal, a nível mundial também. Com certeza. Porque o jornal chega no mundo virtual, ele chega, né? O seu sai ainda, edições especiais não, né? Impresso não, né? Acabou. Não, ainda não. Mas Eu você ainda tem, quero tem fazer, planos? eu tenho de fazer uma edição Uma especial. retrospectiva, por exemplo, assim, seria interessante, né, Cleber? Da mesma forma, sim, que eu tenho muita vontade ainda de fazer uma retrospectiva dos eventos que eu fazia, dos Pergata, por exemplo. A gente vai Foi um comentar evento isso, eu tô de guardando. 23 anos, né? Persona. Inclusive, se quiser comentar já, eu achava muito interessante, assim. Era uma festa muito legal. interessante, muito grandiosa, glamorosa, né? Também é um dos períodos que você esteve em destaque na cidade também. Eu acho que Devido o convite era do organização Justi, sua? para mim, Era a organização sua? era minha, totalmente. Produção, idealização, toda minha. E eu acho que foi isso que me fez assim mais badalado em Caeté, porque eu comecei os Pergata em 1987 e fui para o Opinião em 1989. Sim. Eu acho que eu já tinha uma projeção. Esse primeiro seu Supergato, por que você fez? O que deu tchan? Olha, que você teve? nasceu de uma brincadeira na prefeitura, quando a gente trabalhava na prefeitura, e eu tinha uma amiga, Fátima Rezende, tenho até hoje essa amiga muito querida, e ela era uma gata, ela parecia selvagem, ela tinha um cabelo todo encaracolado, um cabelo vermelho, todo encaracolado, e ela era assim, extremamente exótica. E um dia, entrando na sala que ela trabalhava, eu falei com ela assim, eu vou fazer um evento e você é minha musa inspiradora. E o evento vai se chamar Supergata. Isso foi no mês de julho de 1987 e num ímpeto, em questão de dias, eu organizei o Supergata. Falei assim, seja o que Deus quiser. E onde? Local? Na SAC. Na SAC. Fui lá, reservei o salão para o mês de agosto. Fui, não me esqueço disso, no Jodi, da Pedra Branca, próxima à igreja Nossa Senhora Como é que é? Jodi? de Santana, Jodi, comércio do Jodi. Comércio do Jodi. Hoje não tem mais não, né? Não, infelizmente ele é até falecido. Cheguei lá, tinha uns tecidos de onça. Comprei 1 metro de cada um, escolhi as meninas, bati na porta da casa delas, É mesmo? com um desenho que era uma fantasia da Fátima Rezende. Entreguei para cada uma, faça, tem ensaio sábado, vocês vão assar que tal, mas eu não vou participar, vai. Escolhi as meninas a dedo, foram 10 meninas, escolhi, fizemos os ensaios, os pais em polvorosa, o que é isso?
você vai fazer e tal. E criamos o primeiro Supergata, que foi um sucesso estrondoso. Como que você divulgou na época? Na época eu divulguei no jornal Opinião, fizemos uma divulgação, e cada uma, mas aí o que eu fiz? Falei, gente, eu tô fazendo de repente pode ser um tiro no escuro. O que eu fiz? Convidei na época mais de 30 jurados. Nossa! E cada menina eu falei, vocês vão ter que reservar pelo menos 2 mesas para encher, porque eu não sabia. E o que era a contrapartida para as meninas? Havia algum troféu, alguma medalha? Sim, troféu, tinha troféu. E o Supergata, ele ganhou assim uma adesão muito grande, que a primeira colocada por alguns anos ganhava viagem até internacional. Que isso? Sério mesmo? Ganhava viagem internacional. Mas isso é patrocínio? O que é? Era patrocínio. Aqui nesse primeiro Supergata você conseguiu patrocínio ou era só Não, o primeiro Supergata foi assim, foi algo... mais para você divertir, né? E eu tive também, muito apoio na época, e em vários anos do Supergata, do Carlos Ottoni, o Cacau da CPRM, ele abraçou a festa, sabe? Então assim, eu tive Supergatas, assim... icônicos, como o Supergata no Icaraí. Foi o primeiro Supergata que a passarela foi toda montada sobre a piscina. Logo depois na Saque. Eu cheguei a ver. Então foram icônicos, foram festas assim, memoráveis. E na época as pessoas falavam comigo, falaram, Kleber, aquela menina tá passando na sua frente, tá desfilando para você chamá-la para participar do Supergata. Então foram 23 anos de um evento maravilhoso. Mas chegou a ter isso, então, você na rua, alguma menina parar, ô Kleber, me chama e tal. Chegou a ter isso? Muito, não só das meninas. E aqui, me fala sobre o último Supergata e por que não tem uma frequência anual. Assim como a vida é tão mutável, esses concursos de beleza, eles passaram a ser supérfluos. Então eu fui percebendo isso, assim... Mas apesar de que até o último Supergata que eu fiz, a adesão foi fantástica. Tanto é que as pessoas até hoje, você podia voltar. Mas eu acho que hoje o perfil das meninas, apesar de que Caeté tem meninas lindíssimas, aliás, é uma terra de gente muito bonita. Mas o perfil delas hoje não é um perfil de passarela. Não é um perfil nem de modelo. Eu, por exemplo, eu tive a graça de ter meninas que desfilaram no Supergata que se tornaram modelos até internacionais. Nossa, aqui uma pergunta. Dessa Supergata lá no início e as últimas que você fez, você tinha aquele time de estar mesclando pessoas negras, pretas, pardas? Sempre. Eu nunca me preocupei em escolher menina de poder aquisitivo melhor, loiras, dos olhos verdes, não. Eu sempre mesclava e eu sempre tinha meninas que eu, assim, ajudava, que não tinham condições de comprar uma mesa, e eu dava a mesa para os familiares delas, sabe? Mas aqui, hoje seria mais difícil nesse contexto, porque hoje, naquela época, eu imagino que você fazia de coração espontâneo. Hoje não, hoje é meio que uma obrigação. Olha, hoje seria uma questão assim de logística. A logística do Supergata tornou-se caríssima. Sim. Caríssima, muito cara. Por quê? O patrocínio talvez nós nem patrocínios aqui em Caeté, eu não conseguiria arrebatar patrocínio para um buffet. E o Supergata pediu um buffet. Então o que eu tinha que fazer? Repassar toda a logística para as mesas. Então não eram baratas. Uma mesa para 4 pessoas hoje, por exemplo, não poderia sair por menos de que uns 800 a R$1.000. E hoje a situação das pessoas mudou muito. É porque até a roupa é mais cara, né? A roupa é mais cara e o Supergata tornou-se uma festa de gala. Mas não saiu dos seus planos não, né? Você ainda tem... Olha, realizar um Supergata hoje, eu creio que eu não realizo mais. Não, sozinho não, mas em parceria, se houvesse alguma pessoa... Pode ser que sim, e a gente tem que incutir na cabeça das meninas a questão da participação, porque sem elas, que são a grande atração da noite, não há possibilidade de realizar o evento. Então é meio que o tempo que foi ocupado
o tempo e a evolução de... Hoje já não tem esse plano mais, né? E o pensamento das pessoas acerca de um concurso de beleza são os responsáveis hoje. Você veja bem que até um concurso de Miss, que ainda muito bravamente ainda existe, é muito difícil. Até hoje mesmo, por exemplo, você não consegue realizar um Miss Caeté. Você indica uma candidata. Eu mesmo já levei candidatas indicadas. Então, mas nesse contexto que eu observo você falando, é meio que há um medo de as pessoas falarem, por que eu não estou lá? Não, sempre existiu isso. Sempre existiu? Nossa, por que você não me chamou? Eu tenho uma mágoa sua, que eu nunca participei Sério? do Super Gata. Chegou a ouvir isso? Várias vezes. No. Sabe, eu tenho uma mágoa sua. Eu tenho uma mágoa sua porque eu acho que eu me apresentei muito bem, eu nem classificado eu fui. Existia uma pré-seleção então? Sempre. E pais, depois de concurso, querendo apurar os votos. Nossa, não, minha filha estava muito bem, ela não foi classificada. Um saco então, né? Então, assim, quer dizer, você passava muitas situações, até constrangedoras, desnecessárias. Então foi um ciclo. Então o Kleber hoje não teria uma ideia de fazer um Super Gata. Foi um ciclo evolutivo, não só num contexto do conceito de beleza, mas um ciclo evolutivo de amadurecimento, se realmente valeria a pena hoje fazer tudo de novo. Sabe, é uma questão que chega a ser até emocional. Eu vou te falar uma coisa, que é o que acho que a gente já, com isso, já até entra no livro, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, que sempre tive meu estilo próprio, a minha vida inteira. Mãe brinca comigo que ela abre meu guarda-roupa, os olhos dela até tanta cor que tem. Então sempre gostei, sempre fui muito extravagante. No vestir, não no comportar, não. Sempre fui muito discreto. Só uma observação. Eu fiz um comentário que eu te vi na assistência social, porque você trabalhou lá, não trabalhou? Trabalhei na assistência social, como eu te falei então no é por isso aqui, que eu fiz o comentário que eu te vi lá. Trabalhei na área de assistência social lá. Eu estudei lá muito tempo lá. Eu, à medida que nós estamos conversando, eu estou me lembrando de você lá atrás. Olha, sabe? Estou me lembrando. Então, quando você falou agora da assistência social, aí teve um remember aqui, assim. É que minha mãe trabalhou lá, minha mãe trabalhou na limpeza lá há muito tempo lá. Então eu estou aqui. Estou lembrando mesmo, sabe? E muito mais feliz ainda de ver sua trajetória. Feliz obrigado. mesmo. Então, assim, eu travei uma luta muito pessoal comigo quando eu me descobri que eu gostava de iguais, sabe? Apesar de que eu tive uma iniciação ameaçada, amedrontada, covarde. Pela sociedade ou família? Amigo. Por quem me iniciou, sabe? Eu, aos 8 anos de idade, eu fui estuprado. Quer dizer, hoje você fala isso, eu fui estuprado, violentado, e eu tinha que comparecer todos os dias sob ameaça da minha família saber de uma forma muito cruel. Mas, aí as pessoas me perguntam, mas você se tornou gay porque você foi estuprado? Não. Desde pequenininho eu sabia que eu gostava de meninos. Porém, no meio dessa luta toda das minhas dúvidas, porque apesar de ter sido criado numa família maravilhosa, meus pais, assim, hoje eu tenho a minha mãe, mas sempre foram pessoas assim maravilhosas. Eu sempre não tive diálogo a respeito de sexualidade. E isso me dificultou muito, porque eu tive que me fazer sozinho em meio a situações assim de enorme ameaça. Então eu tive que me fazer sozinho. Falei assim, sou gay. Mas eu tremia quando eu passava na rua. Eu falei assim, na época, né? Ô mulherzinha, ô bichinho, ô viadinho. Mas o pessoal te identificar pelo quê? O jeito de você andar, a roupa, o que é? O jeito de ser. Sim. Sabe, muito exótico, o vestir, muito assim. Eu sempre andava muito arrumado, porque naquela época, homem que andava arrumado, calça vermelha, todo extravagante, era gay. E eu tive um amigo que ele era como eu para vestir, e não era gay de forma alguma. Sabe? Era hétero mesmo. E eu
Era gay, só que eu travei uma luta muito pessoal comigo, travei uma luta com Deus, porque eu. E cheguei a gostar de meninas. Cheguei a gostar de meninas. Com pressão psicológica ou naturalmente, assim, no caso? Era uma pressão psicológica. Cheguei a uma gostar de meninas. É meio confusão. Cheguei a transar meninas. Vivi uma situação assim, na época, uma menina chegou pra mim, ela tinha 15 anos, eu 16, ela falou assim, estou grávida. Eu fiquei apavorado, eu com 16 anos, ela com 15, falar comigo que ela estava grávida, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Como que vai ser? Só que imediatamente, após a amiga dela me procurou, foi mentira. Ela tá te escolhendo porque ela sabe que você tem dinheiro. Só pra assustar você, né? É. Aí é mentira, porque o cara é outro, falou, na época até falou quem era e tal, aí sumiu. Bom, mesmo assim eu ainda fiquei enrustido. Mas tendo relacionamentos secretos, porque na época era aquela coisa ameaçadora também. Se você contar, eu te mato, eu te bato, eu juro que é mentira. Então, aquela situação do tempo, daquela época, dos anos 70, anos 80, era tudo muito enrustido. Até que um dia, num carnaval, eu já jovem, né, já quase entrando na fase adulta, eu fui objeto de aposta num carnaval de uma turma de rapazes, onde... Amigos seus? Não, né? Não. Não, conhecido seu não, né? Conhecidos, assim, eu conhecia, mas não tinha relacionamento nenhum com eles. E nesse carnaval eu fui objeto de uma aposta, onde falaram, quem ficar com ele vai ganhar uma caixa de cerveja. Aí um logo se prontificou, eu vou ficar com ele. E o que ele fez? Sabiamente, ele no carnaval me convidou para sair, eu saí com ele, ele me levou lá em casa, não tivemos qualquer contato, só que ele manipulou o tempo, desceu e falou com os amigos, fiquei com ele, ganhou a caixa de cerveja às minhas custas, e eu sem saber de nada. Aí, passados os dias, passado o carnaval, ele me telefonou. Falei, eu preciso conversar com você. Falei, ok, marquei lá em casa, foi lá. Mas nesse dia você pensou que ia rolar alguma coisa? Ou só amizade? Olha, não houve, como se diz, não houve assédio, não houve cantada, não houve nada nesse dia. Entendi. Só um bate-papo. Aí ele foi lá em casa, me contou tudo que aconteceu. Que estava muito arrependido, porque meu nome estava na rua. E consequentemente usado, né? O dele também. E ele falou assim, eu te usei, você foi um objeto de aposta. Aquilo ali pra mim soou como uma bomba. Eu falei, gente, você levanta todos os dias e opta por ser feliz ou ser triste. Eu na realidade não era um cara completo, porque eu sabia que eu gostava de meninos, mas eu me enrustia. E eu via tantos enrustidos, até casados que gostavam de iguais, mas que estavam casados, já com filhos. Eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Sou gay e daí? Aí eu me assumi, primeiramente, perante a mim. Porque se você não é pleno com você, você não vai ser pleno com ninguém. Se você não é feliz com você, você nunca vai ter condições de sair por aí fazendo os outros felizes. Então eu resolvi que a minha felicidade era eu, não o outro. Conversei com minha mãe, que me deu uma aula sobre mim, foi maravilhosa comigo. Eu falei, gente... Tem irmãos não, né? Irmãs? Eu tinha um irmão, faleceu muito jovem, e hoje somos eu e minha mãe, que é a minha vida. E uma pessoa iluminada, que foi assim a grande força para que eu enfrentasse todos os obstáculos, e porque preconceitos, né? Infelizmente até hoje... Isso eu ia falar agora. Imagina, se hoje temos esse preconceito, imagina naquela época, né? Nossa. A gente tá falando que 80? Os anos 80? É, anos 80. Então hoje ela é uma pessoa que representa a minha vida, e graças a ela que eu tive condições de ser hoje quem eu sou. Portanto, eu falo e sempre comento com as pessoas, nunca omita sua vida, seja a vida que for da sua família, porque ela pode a princípio não aceitar,
pode a princípio te rejeitar, mas ela que vai ser seu porto seguro, ela que vai ser seu apoio, vai ser sua força, vai ser seu caminho, vai te segurar quando você cair, vai te pôr de pé novamente. E aconteceu comigo, sabe? Porque o diferente sempre traz isso, né? Estranhamento. E é normal também, né? E a partir daí que eu me assumi, minha vida virou outra, eu fui muito mais feliz. Porque a gente está falando, por exemplo, nessa época, o diferente. Hoje em dia já não tem isso mais, né? Hoje em dia a gente chegou num momento onde a gente não tem muita... a pessoa, se ela é gay, ela é o diferente. Mas a gente ainda é tratado como diferente. Tanto é, você veja, nós somos hoje codificados. LGBTQIAP+. Porque daqui a pouco vai ser assim, de A a Z, entendeu? Então nós somos, hoje você fala assim, Kleber, você não fala Kleber, ele é gay, ele é LGBT. Então é uma codificação que eu acho desnecessária e necessária. Enquanto não nos verem como iguais, qual que é a diferença? Por quê? O que é amar igual? O amor não é substrato, não é subjetivo. Amar não é verbo intransitivo. O amor não brota, não nasce. Por que o amor não pode ser um amor de iguais? Sempre já entramos no livro, né? Já entramos no livro, Já entramos no livro da pessoa. Mas então, assim, então amar é verbo intransitivo e amor é para todo mundo. Então por que eles são diferentes? Então às vezes você está assim conversando com as pessoas, é porque você é diferente. Não, eu não me julgo uma pessoa diferente, muito pelo contrário, sou um ser humano. Eu falo que eu sou um ser modulado, moldado e reto. Sou paixão, sou emoção e peco. Igual a todo mundo. Nós somos assim. Movidos a paixões, movidos a emoções. Então, por que eu gostar de um igual? Hoje, por exemplo, ainda cresceriam os olhos sobre mim se eu tivesse sentado nesse banco, essa praça linda que eu adoro, de mãos dadas com o cara. Imediatamente daria um jeito de me filmar, julgar nas redes sociais, e pejorativamente me criticariam. Mas você percebe também que hoje as coisas estão mudando, Kleber? Antigamente existia mais burburinhos, né? Muito já se conquistou. Muito. Você foi alvo de fake news, alguma coisa assim, não, né? Fui. Já foi? Fui, muitas vezes. É mesmo? Fake news, assim, a começar assim, de chacotas, assim, nas redes sociais, de alguém mandar para mim conversas que conseguiram captar e mandaram para mim, de pessoas até do meu círculo de amizades me criticando, de pessoas pós-lançamento do livro, por exemplo, de pessoas que já frequentaram a minha roda social, até a minha casa, a minha família, de falar assim, eu te conto quem que é esse, quem que é aquele, sabe? E o livro não é isso, o livro não é sobre alguém, o livro é sobre mim. Aqui, naquela época, a gente ainda voltando nessa época do pessoal burburinhos, né? É só boca a boca. Você se sentia mais naquela época ou com as fake news hoje? Porque as fake news hoje rodam muito, mas fake news fica hoje grupinhos, né? Viralizam, elas viralizam. Porém, quem me conhece sabe que é fake. Hoje eu não me incomodo com fake news, porque eu acho que quem prega fake news é covarde. É mais compartilha fake também, né, pessoal? Se você compartilha também... Quem compartilha também é fake. Então, é um ato de tanta covardia de pessoas que quando elas... eu vejo assim, eu analiso a homofobia e o homofóbico como enrustidos. São enrustidos. E, por exemplo, eu te falo que eu já fui assediado por pessoas que se intitulam héteros de carteirinha, mas que viravam para mim e falavam assim, deixa eu experimentar, ver como é que é isso, sabe? Mas que no fundo, quando com alguns que eu fui pra cama com eles, me deram aula de sexo. Não é porque eles tinham sexo com mulher, não, porque você via que eles tinham experiência, era com homens. Então ele é preconceituoso para a sociedade, só para manter a postura. E até hoje existem pessoas assim. Hoje tem pessoas, por exemplo, héteros, que não sentam comigo sozinho num bar. Mas que falam que me admiram, sabe? Eu gosto muito. E é aquela coisa mais chata de se ouvir, é aquela pessoa que fala com você assim,
Eu não tenho nada contra gay. Eu admiro vocês são inteligentes, criativos. Tá te Eu colocando, tenho uma antipatia, isso é bicho, né? discriminação. Tá te colocando como um Sabe? ser humano Não diferente. pensem essas pessoas que falam, eu adoro gays, porque eu tenho vários amigos gays, eu circulo com gays, não tenho nada contra, mas não faço. Ora, você é criativo, você é inteligente, então você também é gay, porque só gay que é criativo e inteligente, então nós estamos cercados de muita gente burra. Sabe? Então, pessoa, assim, às vezes a pessoa tenta até com boa vontade, mas ela tá às vezes ela tá contribuindo até com bem preconceito. intencionada, Mas tá contribuindo com preconceito, né? é um preconceito, é uma discriminação, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas deviam nos ver como iguais, porque a partir do momento que elas nos veem como diferentes, elas começam a criar rótulos e elas se perdem no meio disso aí. Porque principalmente como a gente mora em Caeté é uma cidade menor, as pessoas conhecem todo mundo, então a conversa vai de... Aliás, o pessoal tem a cultura, cidade menor tem uma cultura da fofoca, né? O pessoal, as famosas fake Por news. isso é que meu livro se chama Entre Muros e Morros, a história de um homossexual e suas experiências de vida no conservador e tradicional interior de Minas Gerais. Por quê? Eu fui criado em meio a esse conservadorismo, esse tradicionalismo de uma família extremamente tradicional e conservadora, que é a minha família, e é até hoje. Pessoal, aqui o padre aí tá animado mesmo, hein? Só um segundinho pra ele. O padre tá abençoando a Tá nossa abençoando conversa. a nossa conversa. E fala sobre a sua passagem como secretário de Cultura. Você foi secretário de Cultura. Eu estive... Bom, as minhas maiores incursões na esfera pública foram na área de jornalismo, na minha assessoria de comunicação. Porém, em 2004, eu estava no governo de 2004 e fui convidado a assumir a Secretaria de, então, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, para realizar os 290 anos de Caeté, que foi uma data marcante. E eu assumi o desafio, aceitei, fui muito feliz. E engraçado que naquele ano de 2004, eu disse na abertura das festividades, inclusive foi aqui, realizada aqui, nesse coreto, que aquele ano marcaria a contagem regressiva para os 300 anos de elevação da Vila Nova da Rainha. Mal sabia eu que 10 anos depois, quem estaria à frente dos festejos seria eu de novo. Sim. Como secretário? Como diretor da Fundação Casa de Cultura. Então, assim, para mim, foi algo que marcou minha vida. E vai marcar a minha história e a história da cidade, porque nós realizamos um festejo pelos 300 anos inesquecível, memorável, histórico. Eu lembro. Foram dias e dias de festejos, de eventos, e eu estava ali por trás disso tudo. 10 anos depois, eis quem surge. Eu já vi poucas vezes você falando em público. Você gosta de falar para multidão? Eu adoro falar. É mesmo? Meu pai falava que eu não podia ver um microfone. É mesmo? Eu adoro. Você vê que eu sou muito falante, né? Eu adoro, gosto imensamente. Eu não tenho qualquer inibição para me postar de frente a um microfone, de frente ao público. Eu gosto muito desse contato. Mas chegou um momento que sua fala não foi suficiente. Aí você queria colocar no papel. Aí surgiu a ideia do livro. Mas quando vamos falar sobre o livro. Quando que começou a sua ideia? Você fala assim, ó, vou escrever um livro. Comecei a escrever um livro, depois vou publicar. Olha, eu falo a princípio que o livro para mim foi uma terapia. Eu posso te dizer que quando eu comecei a escrever o livro, eu não passei uma borracha. Sério? Eu não voltei para corrigir nada. Nada. Que isso? Então você já estava tudo, tudo foi um arquivado livro na cabeça. Que ele foi intenso. Ele não foi escrito, eu vou pensar o que eu vou escrever. Não, eu escrevia o livro assim, direto, fazia capítulo, eu só parava. Quanto tempo você demorou a fazer o livro?
porque eu tinha que parar para trabalhar, eu tinha que parar 3 meses. 3 meses? Ele Nossa, estava rapidão, totalmente hein? pronto. Rápido, super rápido. E foi um livro que eu não voltei em capítulo nenhum. Aliás, eu não nominei um capítulo sequer. Era 1, 2, 3, 4. Só que ao final a editora achou por bem que eu desse nomes aos capítulos. Aí que eu voltei em cada um, mas eu lia um trecho, vai se chamar esse capítulo vai ter esse nome, esse capítulo. E passei para a saudosa, inspiradoríssima professora Joana Borges, que fez a revisão final. Já deu aula para mim, Joana Borges. Uma figura emblemática na minha vida também, Joana Borges. Ela fez a revisão final do livro. Ela deu aula para mim, sim, no estadual. Deu aula no estadual? Deu aula no estadual. Uma pessoa maravilhosa. Infelizmente nos deixou em 2017, mas tem a sua contribuição, está lá, o nome dela, onde ela está inspirando outras pessoas também ao português, às letras. E o livro foi, só que eu fui amadurecendo a ideia de publicar, porque é um livro revelador. Então eu tinha muito, no momento de lançar meu livro, eu tinha que ter o amadurecimento e a certeza de que era o momento de lançar aquele livro, que foi feito em 18 de dezembro de 2021. E eu te falo que a partir do lançamento do livro, existe um Kleber antes e um Kleber depois. Eu nunca esperei que o livro fosse ter a repercussão que o livro ainda tem. Dali de Caeté, o livro extrapolou. O livro foi para o mundo. E vieram entrevistas em televisão, em rádios, em jornais, textos meus sendo publicados na grande imprensa. Isso eu te falo que é engraçado. Até os bons momentos te causam ansiedade. Eu já fui vítima de síndrome de pânico. Por ansiedade, eu sou imperativo. Então isso fui diagnosticado, né, hiperativo, e isso me provocou mais tarde síndrome de pânico. E ao lançar o livro, nessa total correria para lançar ali, Belo Horizonte toda semana, e isso me provocou ansiedade, e eu voltei a ter síndrome de pânico. Eu falei, gente, que engraçado. Até nos bons momentos da vida da gente, a gente tem estresse, né? Então hoje, sob controle, mas eu digo que eu tenho síndrome de pânico. Mas por ansiedade, né? No caso, por ansiedade, engraçado, por felicidade. E o livro, hoje eu vejo o livro como um livro, uma história de vida para a vida. E você conseguiu descarregar tudo que você queria ou tem mais outros por vir? Pode ser que sim. Mas esse livro, ele é uma história de vida para a vida. Eu vejo o quanto ele é importante para tanta gente. Olha, são depoimentos maravilhosos que eu recebo, emocionados, pessoas que viveram, pessoas que simplesmente me escreveram falando assim, meu irmão morreu sem poder se revelar, meus sobrinhos foram embora de Caeté, expulsos de casa, e você teve a coragem de lançar um livro que eu gostaria que eles pudessem ter lido para se encorajar como você se encorajou. Então, além de ser uma autobiografia, é uma autoajuda. Foi um livro que ele chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, que é o maior prêmio de literatura do país. Isso me deixou felicíssimo. Que quando se fala entre muros e morros, é justamente a situação aflitiva que a gente vive, enquanto a gente não salta os muros e escala os morros. E aconteceu comigo, eu saltei os muros, escalei os morros, e hoje eu me vejo no topo, porque ali eu estou vislumbrando um horizonte infinito, pleno de oportunidades. E eu quero que as pessoas também saltem os muros e escalem os morros,
Porque a felicidade é para todo mundo. A vida é tão efêmera que não vale a pena você se enrustir, você ficar dentro de armários e optar por ser triste. Não existe felicidade completa se você não é pleno com você mesmo. A vida está aí, tão passageira, a gente está vendo exemplos de pessoas tão jovens indo embora tão cedo. Então faça a sua vida, a sua história. A gente está aqui para ser feliz, sabe? Então eu acho que as pessoas elas têm que pensar muito nisso, elas têm que pensar muito nelas. Você tem que ser resolvido com você, primeiramente, para que você parta para uma vida de aceitação, de respeito. Eu digo, ninguém é obrigado a aceitar o que eles denominam diferentes. E eu insisto que nós não somos diferentes. Mas todo mundo é obrigado a respeitar. Isso é um dever. Porque a minha felicidade sou eu, não é você, não é o outro, sou eu. E desde que eu respeite os meus limites e o do próximo, ora, vambora, porque a vida segue, né? Olhar para trás é bater com a cara no poste logo na frente. Uma pergunta que eu sempre faço nos finais das entrevistas: como você se vê daqui 10, 15, 20 anos? Realizado, pleno, feliz. Muitos planos para frente ainda? Uma bichinha velha, mas muito resolvida. Muito feliz. Mas é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí, curte, compartilha. Muito obrigado, Cleber Santos. Até a próxima. Obrigado. Futuramente a gente bate outro papo também. Muita fé e muita alegria para todo mundo e esperança sempre. Isso aí, valeu. Obrigado, pessoal. Até mais.